Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Resolvi voltar pro canal para falar sobre o quê? Sobre algo que todo mundo que já acompanha sabe, que é teoria da conspiração. Aproveitando essa deixa, já quero pedir desculpa pelo tema abordado com a trilha sonora, porque meu vizinho acordou meio apaixonado e tá ali Bruno e Marrone antigas. Então não vai fazer muito sentido a trilha, mas já está justificada. Eu quero aproveitar para trazer um tema no qual eu já trouxe aqui, mas com uma certa roupagem, até para quem está chegando, e aproveitando essa deixa do 13 Atlas, que por sinal eu vou trazê-lo aqui. E eu só quero deixar claro que até eu trazer esse tema, cuidado com as distrações. A maior arma que é usada hoje contra a humanidade são as distrações, tá? Cuidado com isso. Não é bem assim como disse, mas vamos pro tema de hoje. A Farsa da Lua, o maior show já encenado pela humanidade. Desde que Neil Armstrong declarou suas famosas palavras, um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, o mundo inteiro se rendeu à ideia de que se o ser humano havia vencido o impossível não, pisar na Lua. Mas aqui no nosso canal, onde mistério, conspiração e história não contada se encontram, fazemos uma pergunta que incomoda. Se tudo isso não tivesse sido apenas o maior espetáculo já ensinado? A suposta ida do homem à Lua em 1969 continua sendo um dos eventos mais celebrados da história moderna. No entanto, há dezenas de indícios, inconsistências e lacunas que levantam uma dúvida legítima. Será que fomos mesmos? Ou será que fomos levados a acreditar? É impossível analisar esse evento sem entender o contexto, tá? O mundo vivia a tensão da Guerra Fria e os Estados Unidos estavam em plena disputa de supremacia com a União Soviética. Após os soviéticos saírem na frente com o satélite Sputnik e com o primeiro homem no espaço, Yuri, os Estados Unidos estavam desesperados por uma vitória simbólica, que, por sinal, nós vamos depois falar sobre essa corrida espacial, tá? O que eles querem? Por que tanto investimento? E você vai ver que essa corrida de lá tem mais a ver do que aqui, do que lá propriamente dito, tá? Eles não querem os espaços, eles querem o controle. Voltando. Entrar para a história como a primeira nação a chegar à Lua seria mais do que um feito científico. Seria uma vitória psicológica, propagandística e, é claro, ideológica. E se a tecnologia ainda não estivesse pronta? Para alguns teóricos, a solução foi ensinar a missão. Afinal, já evoluímos tanto e até hoje não conseguimos repetir o feito. Bom, as teorias mais conhecidas e as que evitam mencionar, tá? Sombras incoerentes e iluminação artificial. Nas imagens da missão Apollo 11, a sonda dos astronautas apontam em direções diferentes, algo que só ocorreria com múltiplas fontes de luz. Mas, na Lua, a única fonte de luz deveria ser a do Sol. Bandeira tremulando. A bandeira americana trêmula claramente em diversos vídeos. Mas como isso seria possível se a Lua não possui atmosfera? E, portanto, não há vento. Ausência de estrelas. Nas fotos tiradas da superfície lunar, não há estrela no céu. A NASA alega que a luminosidade impediu que fossem registradas. Mas, então, por que em fotos da Terra com a mesma luminosidade as estrelas aparecem? Tecnologia limitada. A NASA afirma que usou computadores com menos capacidade que uma calculadora moderna para coordenar toda a missão. Em pleno 1969, com transmissão ao vivo. E depois disso, nunca mais voltamos? Stanley. Uma teoria famosa, embora não confirmada, diz que o diretor Stanley teria sido contratado para filmar as imagens da Lua em um estúdio usando tecnologias revolucionárias vistas em seu filme em 2001. Uma Odisseia no Espaço, já assistiram? Documentos e depoimentos que alimentam a dúvida, tá? O próprio Buzz, já filmado, dando respostas evasivas aos agressivas quanto confrontado com a possibilidade de fraude. Em entrevista, funcionários terceirizados da NASA relataram que as fitas originais foram misteriosamente perdidas ou regravadas. Mas perdida? Um evento tão importante. Cientistas como Bill, ex-funcionário do Rocket Tide, empresa contratada pela NASA, afirma que a chance de sucesso era tão baixa que o governo teria optado pela encenação. Poucos se atentam para o fato que os trajes utilizados pelos astronautas não resistiriam às variações extremas de temperatura lunar. Também há dúvidas
sobre como a radiação do cinturão de Van Allen foi superada. Sabe me dizer? Bom, uma camada de radiação intensa que envolve a Terra e que até hoje representa um desafio para as missões espaciais. Além disso, após 6 missões supostamente bem-sucedidas, a NASA nunca mais enviou um ser humano para lá. E as novas tentativas de retorno, como o programa Artemis, ainda não conseguiram replicar o feito de 1969. Se já fizemos, por que não repetimos? A ida do homem à Lua se tornou o símbolo máximo da supremacia americana. Em uma época sem internet, com o controle total dos meios de comunicação e com o mundo sedento por uma boa notícia, aceitar a verdade oficial era quase obrigatória. Para os teóricos da conspiração, a missão Apollo 11 foi uma das primeiras grandes ações de engenharia da percepção global, onde imagens, sons e depoimentos foram sincronizados para criar um evento que jamais poderia ser questionado. Conclusão? Pisar na Lua pode ter sido, sim, o maior feito da humanidade, ou a maior ilusão já transmitida ao vivo. A verdade? Ainda não pode ser, ou melhor, ainda não pode estar escondida em arquivos secretos contratados de silêncio e imagens cuidadosamente editadas. No fim das contas, o que importa não é apenas saber se fomos ou não, é entender que, se mentiram sobre isso, o que mais são capazes de fazer. E talvez a verdadeira Lua nunca tenha sido o destino, mas sim o palco de um grande show cuidadosamente encenado para conquistar corações, mentes e controle absoluto da narrativa global. E aí, acredita nessa história da Lua?